Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um pão de méteio, que é um pão interessante que leva 50% da farinha de centeio e 50% da farinha de trigo. A minha farinha de centeio eu peneirei com uma peneira bem fina. Eu devo ter tirado mais ou menos 20% dele de cascas maiores. Com isso eu vou ter uma textura mais fina no pão. E quase como sempre, né, sempre que esse pão ele é um pão com fermentação natural, eu gosto de misturar um pouco os meus dois levains. Eles têm características bem diferentes. Esse aqui é o meu levain de centeio, tem a receita no canal. Ele é mais fácil de fazer do que o segundo, que é o de frutas secas. E a característica dele ele é extremamente aromático e alcoólico. Já o de frutas secas não tem um aroma tão forte. Porém, ele é ótimo para o crescimento do pão. Então eu gosto de fazer uma mistura meio a meio, até porque eu gosto de alimentar eles juntos, então eu já vou gastando eles juntos também. Aqui na tigela da batedeira eu tenho 100 gramas do levain, ou seja, 50 de cada uma dessas belezinhas aqui. Tenho 350 mililitros de água. Tenho 2 gramas de fermento biológico fresco, é bem pouquinho, mas dá uma super ajuda com o crescimento. Além disso, 250 gramas de farinha de centeio, peneirada, porque ela é uma farinha integral, então ela tem bastante casca. 250 gramas de farinha de trigo comum e 10 gramas de sal. E vou começar aqui agora, primeiramente com 7 minutos. Desligar faz bem. 7 minutos na velocidade baixa e depois serão mais 2 minutos na velocidade alta. Como vocês podem ver aqui é uma massa mais escura, afinal 50% da farinha é farinha de centeio integral. E agora eu vou deixar aqui nesse Tupperware que está untado. Eu sempre gosto de untar com óleo em spray, que é muito bom para espalhar, sem utilizar pincel. Vou deixar tampado aqui por 1h30. Bem, pessoal, a massa já descansou aqui por 1h30 e agora eu vou derrubar ela aqui em cima da bancada que está enfarinhada e vou dar uma boa dobrada. Eu vou formar uma bola que vai ficar descansando por 15 minutos. Bem, pessoal, agora é o seguinte, eu vou trabalhar essa bola, deixar uma bola bem esticada e vou colocar sobre um tecido enfarinhado. Eu estou usando um tecido de linho e esse tecido vai ser colocado dentro dessa tigela que é arredondada, para fermentar e ficar um pão redondinho, bonitinho. Inicialmente eu vou dar aquela boa enfarinhada aqui, porque essa parte aqui vai ser a parte de cima. E então, com o auxílio de uma espátula, eu vou passando aqui para não grudar, eu giro aqui, pego de volta aqui os pedacinhos que ficaram, e agora eu vou dobrando a massa em cima dela mesma, com as pontas aqui no centro. Então aquela apertada bem boa. Põe um pouquinho de farinha e vou girar então com as duas mãos e vou fazendo esse movimento aqui sem grudar, claro. Aí vocês sempre podem enfarinhar um pouquinho mais a mão, né, para não deixar grudar. A ideia é deixar a massa bem esticada para ficar aqui bem lisinho. E agora eu vou transportar aqui para o pano um tecido bem enfarinhado. O tecido já está aqui no meio, vou colocar uma camada bem farta de farinha. O pão também já está enfarinhado, vocês podem ver aqui. E eu vou colocar a dobra para baixo. E agora eu pego aqui, unindo as pontas. É bom fazer assim, porque aí a farinha que está aqui nos cantos acaba pegando nas beiradas aqui, que costumam grudar um pouquinho. E aí eu pego aqui e faço uma espécie de trouxinha, né, para deixar o pão bem esticadinho, né? Tentando fazer o mínimo de dobras possível. E então, coloco aqui, deixo ele aqui encaixado, tentando eliminar ao máximo as dobrinhas, mas depois, quando o pão crescer, vai perder um pouquinho delas. E agora eu vou deixar aqui tampado, vou colocar uma forma aqui por cima, pode ser um plástico, ou até um pano úmido. E vai ficar por cerca de 1h30 até 2 horas. Bem, pessoal, vejam só como cresceu. Isso estava mais ou menos aqui, na metade da tigela. E agora eu vou colocar uma camadinha de farinha de trigo e com muito cuidado eu vou virar essa tigela aqui nesse tabuleiro, que é um tabuleiro reto que eu uso para que ele desliza a folha que está por cima dele mais fácil, e vou
deixar a folha teflonada aqui e vou virar. E aqui com muito cuidado eu vou tirar aqui para não perder muito do ar que está aqui por baixo. Vou colocar mais um pouquinho de farinha por aqui e vou fazer alguns cortes decorativos. Então vou levar ao forno que já está a 230 graus e vou injetar um pouco de vapor. Para isso eu coloquei uma panela de ferro no assoalho do forno, uma panela de ferro fundida, e vou jogar água nela. Isso vai garantir mais ou menos uns 10 segundos de vapor no início da cocção. E devo assar por cerca de 30 minutos. Como o forno está muito quente, a água evapora bem rápido e ajuda a dar uma crescida final no pão. Bem, pessoal, aqui está o resultado do meu pão de metiel. Ficou muito bom. Ele não fica um pão muito alto, não, porque como ele tem uma quantidade de centeio muito grande, acaba que as bolhas de ar acabam vazando, porque a farinha de centeio, por ser integral, ela retém menos, né? Ela tem menos glúten, ou o glúten não consegue se formar tanto. Na verdade, a farinha de centeio naturalmente tem menos glúten de qualquer forma. Agora eu vou partir para vocês darem uma olhada como ficou o interior. Já deve ter uns 20 minutos que eu tirei do forno, tá? Ele já está na temperatura que pode ser cortado. Nunca corte um pão quando está muito quente. Vamos lá então. Cortar bem no meio. Ainda está um pouco quente ainda, mas já está no ponto. Vejam que fica uma massa bem fofinha. Como eu deixei meia hora, ela está bem assada. Massas integrais em geral pode até corar por fora, mas é bom deixar um pouquinho mais para não ficar com aquele aroma, com aquele gosto, né? Pode ficar meio puxento no interior. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejam que não queimou no fundo, porque eu deixei uma boa camada de farinha. E é isso, pessoal. Até a próxima.